Boa noite a todos. Então, a aula do dia 8 de outubro, né, Psicologia da Personalidade Existencial Humanista. Hoje a gente vai trabalhar o texto 8, um texto aí retomando as fases da abordagem centrada na pessoa. Bem-vindos aí todos, né? E bora começar já. Vamos compartilhar uma tela aqui para a coisa ficar bacana. Tá aqui. Ai, compartilhou, esqueci de apertar o share. Eu tô achando que não. Tá compartilhando? Sim. Ah, beleza, então. Bom, beleza. Eu acho que teve gente que chegou aí um pouquinho depois. Bem-vinda, Renata. Tudo bem? Bem-vinda. Acho que foi só. Vamos lá. Faculdade Nova Serrana Fãs, curso de Psicologia, Personalidade Existencial Humanista, professor Samuel Fazendeiro. Vamos trabalhar hoje aí o nosso texto número 8. Texto 8, revisitando as fases da abordagem centrada na pessoa, da Virgínia Moreira. Virgínia Moreira, ela trabalha lá em Fortaleza, é uma das referências hoje da abordagem centrada na pessoa, e ela é uma professora que trabalha muito bem essa temática, né? Ela tem algumas críticas também bem fundamentadas no trabalho do Rogers, né? Algumas a gente concorda, outras não, mas acho que é justo também concordar e discordar. E nesse texto especificamente ela faz um texto bem didático, porque ela vai separar em algumas fases e depois ela ainda dá uma fase bônus para a gente no finalzinho do texto. Quem lê o texto vai ver que ela fala 5 fases, mas ela fala de uma sexta também. Então é bem divertido aqui, uma leitura bem bacana. Bom, vamos lá então, vamos começar. Eu acho que esse texto vai ser bem tranquilo, depois a gente vai poder discutir bastante, e ainda bem que o Hipólito também tem um tema bacana para a gente conversar no final, referente ao texto passado, e a gente vai poder aproveitar bastante aí a disciplina de hoje para poder discutir bastante, que é o mais legal. Bom, para começar então aqui, o pensamento rogeriano ele vai ser marcado por uma mudança considerável ao longo do desenvolvimento da ACP. Né? De acordo com o artigo, podemos identificar um pensamento ao longo dos 30 primeiros anos da teoria e um outro pensamento ao longo dos outros 30 anos, né? Desses 60 anos aí, mais ou menos, da ACP. Então, a gente vai ver um pensamento na primeira parte, um pensamento na segunda. Mas, para isso, ela desenvolveu também várias fases para pensar a ACP. Então, no primeiro ponto, ela fala, ó, tem 2 momentos que a gente vai pensar. Um primeiro momento ao longo dos 30 primeiros anos e um segundo momento ao longo dos últimos 30 anos. Até a metade a gente vai pensar de um jeito, da metade para frente a gente vai pensar de outro jeito. Opa. Então vamos lá. A primeira parte, eu acho a parte mais relevante de todo o pensamento rogeriano, de toda a abordagem centrada na pessoa, é um conceito chamado tendência atualizante. Esse conceito de tendência atualizante está definido aqui nesse texto como uma tendência inerente ao ser humano, ela é presente em todos os seres humanos, ela vai se desenvolver em uma direção positiva, né? E ela passa a ser a ideia central ao longo do pensamento, independente da denominação ou foco que o trabalho vai assumir. O que é essa tendência atualizante? É uma tendência para o crescimento, é uma tendência voltada para a melhoria do organismo. Tem um texto dele que é bem bacana quando ele vai falando a história dele, ele fala uma metáfora, né, das batatas. Eu não sei se eu já comentei isso aqui na turma, mas vale a pena comentar, mesmo se eu comentei, acho que vale a pena comentar de novo, né, dele cultivando as batatas e um raio de sol entrou num quebradinho ali da janela e bateu justamente numa das batatas que estavam estocadas. Essa batata, com o sol, ela germinou e brotou um galho ali daquela batatinha lá e foi seguindo o sol. Aí ele formulou essa tendência, né? Você vê que nunca ia, né, ser um pé de batata aquilo ali e tal, mas você vê que aquele organismo vivo ali, ele tinha uma tendência para o crescimento. Ele procurava pelo sol, ele procurava para a realização dele.
E aí ele vê essa tendência como uma tendência para todo e qualquer ser vivo. Ela é inerente ao ser humano. O ser humano ele tem a tendência de se manter vivo, de buscar aí uma plenitude, de estar... Só que é lógico que essa tendência ela pode estar distorcida, né? Essa tendência ela pode estar distorcida e essa tendência, em alguns momentos, né, o ser humano também ele vai ser capaz, então, nesse sentido, das piores atrocidades possíveis, né? Porque com a distorção, por exemplo, da tendência atualizante. Então, a tendência atualizante ela é um movimento, ela é um conceito dessa teoria, um conceito que todo organismo vivo ele vai tender para o crescimento, ele vai tender para a autorrealização, ele vai tender para a manutenção da própria vida, para a manutenção da existência. Esse é o conceito de tendência atualizante, que está aqui no texto e também em vários outros que ele coloca. Esse conceito é fundamental para a gente pensar na ACP. Tem alguma dúvida nesse conceito, que a gente pode ficar um pouco mais, conversar um pouco? Como é que está para vocês? Já tinham ouvido falar na tendência atualizante? Não? Eu não. É um conceito bem legal, é um conceito bem bacana, né? Na verdade, é isso, é uma tentativa, né, de crescimento, é uma tendência para o crescimento. Ele considera que ela é inerente, que todo ser vivo tem essa tendência para o crescimento e essa tendência para a manutenção da vida. E que o que ocorre é uma distorção no indivíduo, que aí sim ele é capaz das maiores maldades, ele é capaz de atos que contradizem essa tendência a crescimento. Mas num primeiro momento essa tendência ela é inata. Fechou? Beleza, então. Vamos avançar mais um pouquinho. Bora. Bem, sobre o Rogers, então. A primeira parte, esses 30 primeiros anos, a gente vai pensar nele como um psicoterapeuta. Né? Foi a fase que ele mais falou sobre a psicoterapia, foi uma fase mais voltada para a terapia individual, uma fase mais voltada, né, para a elaboração de conceitos, para essas brigas todas também, e uma segunda fase, né, uma segunda parte, que seria o professor, seria o facilitador de grupos, que ele foi abandonando, né, a psicoterapia individual ao longo do processo dele, e uma preocupação muito maior agora com questões psicossociais, com processos sociais, principalmente voltados aí para a questão da terapia de grupo e para essa terapêutica. Então, quando ela fala nessas duas fases, nesses dois momentos da ACP, ela vê esse primeiro momento voltado aí para essa criação, para a psicoterapia mesmo, especificamente, e um segundo momento já uma preocupação mais com o ensino, com o trabalho com grupos e com as questões sociais. Até aqui, estamos juntos? Estamos tranquilos? Dois momentos bem diferenciados, né? Mas do mesmo autor aqui. A gente está falando exclusivamente aqui do Rogers. Beleza? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho, que agora a gente vai dividir esse texto em 5 fases. Né? Aliás, 4 fases, desculpa, a quinta que é a fase bônus que eu brinquei com vocês. Então, quatro fases, né? Quer dizer, 3 fases de psicoterapia nos primeiros anos, que é a fase não diretiva, a fase reflexiva e a fase experiencial, e uma fase que está referente à ACP, que vai ser a fase coletiva ou interhumana, que foi até a morte do Rogers em 80 e poucos aqui. Acho que ele morreu em 81, se eu não me engano, 83. Mas colocaram aqui 87, né? Não sei, porque depois eu tenho que conferir essa informação aqui para passar para vocês. Bom, cada fase dessa, ela descreveu, né? Ela descreveu de uma forma, a Virgínia Moreira, e ela colocou um livro como referência em cada uma dessas fases. E a gente vai entender por que ela achou legal dividir essa obra em fases e por que cada livro desse está relacionando com essa obra. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, primeira fase, né, a fase não diretiva, de 1940 até mais ou menos 1950. 10 anos aqui que a gente vai estar falando. Bom, na psicoterapia e na fase não diretiva, de 1940 a 1950,
o que a gente vai ver primeiro, né, como a obra de referência, vai ser o livro Psicoterapia e Consulta Psicológica. Esse livro aqui ele vai falar um pouco do que é a psicoterapia não diretiva, né? E a psicoterapia não diretiva ela vai partir de conceitos que vão ter como base o impulso individual para o crescimento e a saúde. A gente está falando aqui, de certa forma, da própria tendência atualizante. Ela vai dar uma maior ênfase aos aspectos do sentimento do que a aspectos intelectuais, né? Ela vai enfatizar o presente desse indivíduo ao invés do passado. Ela tem como foco de interesse o indivíduo e não o problema que o indivíduo traz. E toma a própria relação terapêutica como uma experiência de crescimento, né? Essas ideias eram provenientes principalmente da prática do Rogers com as crianças no final da década de 30. Então, o que está acontecendo aqui nessa fase não diretiva? Essa fase não diretiva, você vê que o profissional, o psicólogo, ele já não tem um lugar de saber aqui. Já é claro que não existe esse lugar de saber. Há um lugar muito mais voltado para um facilitador de um processo. Esse facilitador do processo, então, ele vai dar mais ênfase ao sentimento do indivíduo e não a um processo intelectual. Ele vai dar mais ênfase a esse indivíduo como pessoa do que a qualquer demanda ou qualquer questão que ele trouxer, né? A questão está atrelada a ele, mas ele é a questão principal, né? E essas ideias elas partiram muito da prática do profissional. Esse livro é um livro bem bacana, Psicoterapia e Consulta Psicológica. Quem quiser depois dar uma olhada nele, é um livro de fácil acesso, vocês acham ele sem muitos problemas, né? Dá para achar em sebo, dá para achar em livraria também, tem cópias novas, inclusive, desse livro. Noel, Pois não? quando você fala facilitador, quem seria essa pessoa? O profissional, o psicólogo. Ah, certo. Ele ia atuar num sentido de facilitador. Como é que é essa atuação como facilitador? Ele vai estar junto ali com o cliente para poder compreender esse problema e a partir dessa compreensão as construções irem acontecendo. E não um local de superioridade ou uma hierarquia maior que ele vai delimitar esse problema, como é comum em alguns outros tipos de atendimento. Beleza? O próprio psicólogo aí. Fechou? Vamos lá. Continuando aqui um pouquinho, né, dessa fase não diretiva. Então, o que a gente vê nessa fase na atuação profissional aqui? Uma intervenção mínima desse psicoterapeuta. O cliente é que vai ser o responsável pela condução do processo. O cliente é que vai fazer as colocações, aquilo que ele julga necessário, e o profissional ele vai estar junto ali com ele, buscando, né, essas questões. Essa primeira fase, possivelmente, foi a fase que mais recebeu críticas na teoria ACP. Muitas críticas, então, a essa teoria, muitas críticas, principalmente pelo processo de não diretividade. O pessoal ele não achava que isso é possível, que é viável, que o profissional não seja diretivo, né? E a ideia dessa fase diretiva é justamente essa, não ser diretivo. Então, isso aí ocasionou várias imagens negativas à abordagem centrada na pessoa. Essas imagens negativas, essas críticas à teoria, elas ocorrem até hoje. Até nos dias de hoje a gente vê, não, mas essa história de não diretividade é uma história que não é muito bacana, porque não tem uma condução do processo, então o processo não ocorre. Mas eu convido vocês a viverem o processo, e aí vocês me contam depois se ocorre ou não. Porque realmente é um processo muito lindo de se viver. Eu acho logo que vocês vão estar chegando no estágio vão poder ver isso mesmo num setting terapêutico que é bem bacana, bem interessante. Bom, essa foi a primeira fase que a gente vai ver no texto. Tem mais outras 4, né? Mais 3 especificadas e uma fase que eu brinco, eu falo que ela não colocou no texto, mas que está lá depois, ela não colocou na introdução, mas que está lá. Aí eu brinquei aqui no PowerPoint, eu chamei de fase bônus, mas não tem na introdução, não tem não, mas no texto tem. É porque aí depois da morte do Rogers, como ela viu que foi se desenvolvendo a teoria, aí ela colocou essa quinta fase.
Bom, vamos lá então. A segunda fase, né? A segunda fase já vai ser a fase reflexiva, a gente vai entender ela ao longo aí desses 5, 7 anos, que é de 50 até mais ou menos 57. O livro referência aqui, a principal obra de referência é o livro Psicoterapia Centrada no Cliente. Esse livro é um livro bem interessante também, é um livro que ele vai falar muito sobre as questões práticas de atuação. Nessa fase, a gente vê um reflexo aqui de um sentimento muito utilizado, né? Falar sobre o sentimento do indivíduo é algo como muito proveitoso aqui nessa fase. É a fase, né, da terapia centrada no cliente propriamente dita, né? E aí vem o processo das condições facilitadoras, uma atmosfera desprovida de ameaça, e aqui a gente desenvolve os 3 pilares da abordagem. Os 3 pilares que a gente já falou algumas vezes, né, que é a consideração positiva incondicional, a congruência e a empatia, chamadas também de atitudes facilitadoras do processo. O que é isso, né? Vamos falar cada uma delas aqui, a gente já falou, mas eu acho que vale a pena conversar um pouquinho de novo. Consideração positiva incondicional. Antigamente a gente via muito também como aceitação incondicional. Não é você passar a mão na cabeça do cliente e falar que está tudo bem e que as coisas vão ficar bacanas. Isso é coach que faz. O psicólogo não faz isso. O psicólogo ele vai virar e vai considerar positivamente tudo aquilo que o cliente traz para ele poder trabalhar com isso. Não que ele vai validar todo sentimento como positivo. Senão seria você colocar um quadro, né, Good Vibes Only, lá no seu consultório, e todo mundo que entrasse, você pegava na mão e pedia para cantar com um baiá. Não vai resolver a situação, né? Pelo amor de Deus. Não faz isso de jeito nenhum. Nossa. Então, a consideração positiva incondicional é o quê? Pode ser traduzido como um respeito pelo indivíduo. Basicamente é isso. Congruência. A congruência é você se manter num grau de transparência com o indivíduo, para poder comunicar aquilo que você sente também, aquilo que você está percebendo da sensação, da sensibilidade desse indivíduo para esse próprio indivíduo. Então, a congruência, a gente pode pensar na palavra transparência também, que é o quê? Você comunicar aquilo que você entende do que é trazido por esse indivíduo, na maior consonância possível, para que esse indivíduo ele se sinta compreendido, que você possa entender realmente o que é essa questão que ele está trazendo, para juntos a gente poder pensar um pouco sobre isso. E a empatia, o terceiro pilar, que a gente vai falar um pouco, é bem mais simples, né? Acho que toda e qualquer abordagem tem um grau de empatia com o indivíduo, que é você tentar enxergar as coisas pela visão do outro ser humano, sem perder a dimensão, né, do como se, né? Sem perder a dimensão, como se fosse ele, mas nunca vai ser, mas é como se fosse ele. Então, quer dizer, é um movimento também de respeito, é um movimento de tentar entender esse indivíduo a partir sim, todos esses livros são do Carl Rogers. Inclusive, eu vou, assim que terminar esse primeiro tempo, eu vou pegar eles aqui, por coincidência eu tenho esses aqui. Esses eu tenho todos, eu vou mostrar para vocês aqui direitinho. Tenho só que pegar no armário aqui. As capinhas dos meus são aquelas bem É porque antigas, né? um é Oi? R$ 250 e o outro é 119. Ó, vou te contar a verdade, vou te Tem que ser em mostrar o preço que eu PDF. paguei, viu? Eu acho que eu paguei uns R$ 15 assim em um e uns 20 no Mas outro. é na estante virtual, tá pedindo 119 usado. Ah, não. Pesquisa mais um pouquinho, tá muito caro. Eu acho que eu paguei uns 30 Nem reais, achei. assim, no máximo. Ó, lá que eu comprei da estante virtual dele. Por exemplo, o Psicoterapia e Consulta Psicológica. Geralmente ele é caro, porque são 2 volumes. Eu acho que eu paguei, acho que foi 40 nos dois, ou menos. O Tornar as Pessoas eu mostrei aqui para os meninos da outra vez. Eu mostrei semana passada. Está até aqui nesse guarda-roupa de cá. Eu acho que eu paguei. Tem o preço nele, eu acho que foi 25. Peraí, só um segundinho. Deixa eu só fechar isso aqui que eu pego ele aqui, só para mostrar para vocês aqui. Que é legal isso. Peraí. Agora eu não sei como é que eu. Oh, tchau. É bom que eu não consigo fazer os trem direito, não. O problema é essa dificuldade toda de mexer no equipamento, né, cara?
Deixa eu parar de compartilhar a tela um minuto, que aí eu consigo parar o vídeo, que eu não consigo parar o vídeo sem compartilhar a tela. Vou ficar... Olá, voltando. Beleza, consegui aqui. Patrícia, olha que legal. Deixa eu mostrar para você. A capa é antiga, tá vendo? A gente vai falar dele daqui a pouco. Ele vai estar na terceira fase. Olha como é que vai desvalorizando, né? Aqui. Esse aqui foi o preço do cara que comprou antes de mim. Dá para ver aí? Aqui, ó. R$ 39,80. E eu comprei ele por... Deu para ver aí? R$ 18. Isso aí, eu paguei 18 nesse aqui. Dá uma pesquisa. 68 na estante virtual. Oi? O mais barato tá 69 no estante virtual. Olha só como é que encareceu, hein, cara. E eu comprei lá. Esse aqui eu comprei na estante virtual. Esse aqui Livro teve aumento também. Teve. Esse vou mandar aqui... o PDF. Rubia, vou mandar o PDF. Joy, pô. PDF é ótimo, PDF salva. Esse aqui, ele não tá com o valor, eu acho. Mas esse aqui eu paguei os dois juntos, que é o Psicoterapia e Relações Humanas. Oi? Ana Júlia tá pedindo para entrar. Ah, tá, chegou aqui. Desculpa, eu não vi. Samuel. Oi, querido. Bota essas duas referências lá no grupo, que eu vou ver se eu tenho em PDF e mando. Beleza, vou pôr sim. É melhor anotar, né? Digitar direitinho. Aí assim que eu desligar aqui, eu já coloco lá, que aí fica bacana, viu, querido? Aqui, ó. Vai ter que eu fui pegar. Peguei também pra gente discutir, hein? Viu? Do Dalgalarrondo, cara. Tô vendo, pô. Tá aí já, que aí a gente vai acompanhando junto, a gente faz um passo a passo. Gente, estamos com um pouquinho mais de 8 minutos. Quando terminar essa, eu vou correr lá e vou pegar os outros para mostrar o consulta psicológica e o terapia centrada no cliente também. Os dois também eu comprei na estante. Agora, o que foi legal é que o consulta psicológica que eu comprei lá, eu paguei usado, né? Eu comprei como usado. Mas eu acho que ele nunca tinha sido aberto. Ele estava novinho. Eu acho que eu paguei uns R$ 25 só. Então, assim, livro novo, cara. É impressionante. Pesquisando bem, dá para comprar umas coisas bacanas. Quem também não gostar de comprar virtual, achar que é ruim, receber em casa, as coisas e tal, depois aqui, quem tiver indo em BH, né, tem uma Maleta, Maleta tem vários sebos, o edifício Maleta, né, e vários outros locais. Eu não sei como é que é em Nova Serrana. Eu nunca vi em Nova Serrana, não. Mas em BH tem muitos sebos que dá para a gente olhar e achar, garimpar muita coisa boa por um preço bem bacana, viu? Deixa eu voltar aqui pro Power. Eu acho que é esse aqui. Ah, beleza. Tá voltando aqui já. Ai, que estranho, porque agora eu não consigo mudar a tela do que eu tinha colocado. Não, tudo bem, não tem problema não. Bem, eu vou avançar mais um pouquinho, a gente tem mais 7 minutos, mas eu acho que dá pelo menos para a gente terminar a fase reflexiva, que ainda tem mais um slide dela para a gente falar. Deixa eu passar ele aqui. Ok. Né? A fase reflexiva, aqui nesse texto, a Virginia ela vai colocar aí 6 condições importantes, 6 condições necessárias para que ocorra a terapia. Então, né, isso aí está inclusive num livro do Rogers, né,
que ele coloca: duas pessoas estejam em contato psicológico, né? Que a primeira, ou duas ou mais, né, que poderia ser um grupo, que a primeira, a quem chamaremos de cliente, esteja num estado de incongruência, estando vulnerável ou ansiosa. O que é isso? Que a pessoa tenha demanda para terapia. Se não existe demanda, não existe terapia. Acho legal, porque às vezes o pessoal gosta de falar assim: ah, não, eu vou fazer terapia, mas eu não tenho demanda nenhuma, não tenho. É para me conhecer melhor, né? É bem comum a gente ver isso, né? Não tem, isso não sustenta a terapia. A terapia ela se sustenta a partir de demanda, né? E a demanda ela vai ocorrer, né? Não é um processo assim tão simples. Bom, que a segunda pessoa, a quem denominamos aqui de terapeuta, seja congruente ou integrada na relação. O que é isso? Que ele tenha capacidade técnica e teórica para poder estar desenvolvendo, né, essa relação, e que esse terapeuta também ele esteja disposto a estar vivendo esse processo. Quarta condição, que o terapeuta experiencie consideração positiva e incondicional pelo cliente, que ele respeite esse cliente mesmo, que ele respeite tudo que esse cliente traga para que isso possa ser trabalhado. 5, que o terapeuta experiencie uma compreensão empática do esquema de referência interno do cliente e se esforce por comunicar essa experiência ao cliente. É o que a gente falou, que pode ser traduzido aqui como a congruência, que a gente acabou de falar no slide anterior. E 6, que a comunicação ao cliente, a compreensão empática do terapêutica e da consideração positiva e incondicional seja efetivada pelo menos num grau mínimo. Tem que acontecer, então, as 3 atitudes para que possa ocorrer, então, essa terapia aqui nesse processo. Beleza? Você vê a fase reflexiva, então ela é uma fase que ela está muito mais bem desenhada do que as outras fases aqui que a gente viu até agora. Então é bem bacana aqui. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente conversar um pouco. Eu não vou entrar no slide sequencial, que é o 11, vou até colocar ele aqui, mas eu vou falar dele assim que a gente voltar, né, do meeting. Vou parar de compartilhar aqui que a gente vai falando sobre o que a gente falou até aqui para não quebrar no meio do processo. Então, até agora, a gente falou um pouquinho da introdução, falou da primeira fase, falou da segunda fase, a fase não diretiva e agora a fase reflexiva. Vamos passar para a terceira fase, que é a terceira fase de psicoterapia, no caso aqui é a fase experiencial. Depois a gente vai passar para a quarta fase, que já vai ser uma fase voltada, né? E depois a gente fala da fase bônus. Tem um convidado novo aí, olha que lindo. Olá, rapaz, tudo bem? Bem-vindo, viu? Tudo bem? Olha. Conversa com ele? Você tá bom? Ah, vendo. Me fala uma coisa aqui. Quantos anos que você tem, rapaz? Quantos anos você tem? Tá? Fala pra ele, é pra mim não. 6. 6? 3. 3? Que bom, cara. É sempre bom, né? Uma criança sempre enche a gente de alegria, né, cara? É muito gostoso, que bom. Não adianta fechar a porta, não. Abre e vem a mãe. Eu conheço. Aqui é a mesma coisa, fica tranquila. Outro dia o meu cismou que era índio, saiu correndo pelado. Em casa eu tava dando aula, cara. Precisa de ver que aperto que eu passei. Mas acontece. É vida. Tá O que certo? cresce, a gente sente falta. Os mais velhos não querem nem ficar perto da gente. Não é? É. Eu tô com um de 5, né? Ele vai fazer 6 agora em janeiro. E tô com a pequenininha, né? De 9 meses. Mas é uma diferença tremenda, cara. E assim, mas é muito gostoso, né? Muito gostoso você ver assim as mudanças e como que assim a própria evolução deles é diferente de um em relação ao outro, né? Umas coisas que ele fez muito mais rápido que ela, outras que ela está fazendo muito mais rápido que ele. E aí umas coisas que ele gostava que ela não gosta de jeito nenhum e ela agora está gostando de umas coisas que para ele era muito ruim. Então o tempo inteiro é você se adaptar também junto, né? Então eu sei lá, eu acho que é um processo muito maravilhoso.
Que bom, que legal. Ilustrando aí a aula aí. É isso, né? Isso é um processo adaptativo aí, um processo bonito. Criar um ser humano, buscar aprender com ele, né? Eu acho que isso é muito válido. Pessoal, temos aqui 1 minuto e 40. Como eu não estou querendo entrar no slide, eu queria sugerir para vocês da gente fechar por nossa conta essa sessão e já entrar na próxima sessão normal. Pode ser? Ok. Ok? Eu vou fechar aqui, eu vou gastar uns 2, 3 minutos, mas eu já vou voltar também, que eu pego os livros para mostrar as capas. Tá bom? Beleza. Mesmo link? Mesmo link, tudo certinho. Já vou até abrindo aqui. Então, até daqui a pouquinho. Bye, bye, meu amigo.